Esse é o Bora Papear. Todo mês uma nova convidada especial para falar sobre empreendedorismo e Instagram de uma forma leve e descontraída. Nossa convidada de hoje é a Betina, referência na área da estética, que além de seus vários pacientes, conta com mais de 500 alunas na área e é a rainha dos stories com uma pitadinha de blogueiragem. Bê, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz em iniciar esse projeto com você, tendo você como minha primeira convidada, porque saiba que foi você que me inspirou muito e colocou essa sementinha no meu coração desde que eu participei do Pod da B, que foi incrível, inclusive, né? Deixa eu te falar, eu tô pra te falar isso faz tempo. O seu episódio é o episódio mais ouvido no Spotify. Sério? Ai, Aham. que orgulho, que honra! E, Nossa, muito obrigada pelo convite, eu tô muito honrada. Nossa, quando você me convidou assim, fiquei muito feliz, porque eu sei o quanto é importante a gente tirar um sonho, um projeto do papel, e você fala para mim que eu sou sua primeira convidada, assim, que honra, espero te trazer muita sorte e que todo mundo ouça muito nosso episódio, igual todo mundo ouviu muito o nosso episódio no Pode Dar B. amém, que assim seja. Bê, queria que tu contasse um pouquinho para a gente começar, um pouquinho da tua história, como que você começou na área da estética, quanto tempo você trabalha com isso, sem contar do Instagram ainda, porque depois eu tenho uma pergunta só sobre ele. Ó, vamos lá. Para quem não sabe, eu sou formada em estética, né, e cosmetologia, me formei no Senac em 2013, 2014. Tô velha já, gente, aí na área, são quase 10 anos já na área. E eu comecei na estética, gente, porque assim, eu fui sair da escola e aí eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Aí meu pai trabalhava na época numa indústria cosmética, na Vitaderm, e aí ele falou assim para mim: por que você não faz estética? Tem tudo a ver com você. Eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre gostei muito de me cuidar, de arrumar o cabelo. Meu pai até brincava, porque eu fazia chapinha no cabelo. E meu pai falava assim pra mim: imagina, Betina não vai pra faculdade se tiver uma onda no cabelo. Ela acorda às 5 da manhã com a chapinha na mão já. Então eu sempre gostei muito de usar creme, enfim. Aí eu tava meio perdida do que fazer na faculdade. Aí o meu pai falou pra mim: faz estética, tem tudo a ver com você. E eu nunca tinha pensado. Eu falei, nossa, deixa eu entrar, vou ver a grade e tudo. Aí entrei, vi a grade, gostei muito, prestei o vestibular, entrei. Foi assim, o único vestibular que eu prestei, na única faculdade, o único curso e entrei. Só que aí, a faculdade que eu fiz é no Senac, né? E ele fica em Santo Amaro. É assim, do outro lado da cidade onde eu moro. Eu moro na Zona Leste e fica literalmente do outro lado da cidade. E aí eu comecei a ir de trem e ônibus, e aí era um caos, né? Porque pegar transporte público aqui em São Paulo, não sei como que é aí, mas aqui em São Paulo é um caos. E aí o meu pai, coitado, ficou com dó de mim, compadecido, e começou a pagar um fretado pra mim. E aí eu comecei a ir na faculdade, comecei a me identificar super, mas como tudo na vida tinha algumas dificuldades, eu sempre tive muita ansiedade. Na época eu nem sabia ainda que eu tinha o transtorno de ansiedade, né, que eu tenho, enfim. E eu não consegui ir bem nas provas, eu chorava. Minha mãe tinha que me dar a floral do estudante. Meu Deus. Ô, Maria, eu rezava 50 Pai Nosso, eu fazia promessa, Deus, se eu for bem nessa prova hoje, eu vou rezar 50 Pai Nosso na ida e 50 Ave Marias na volta, no fretado. Eu ficava todo mundo dormindo no fretado e eu lá, Pai Nosso que estás no céu, e para contar os 50, tipo, que eu me perdia e aí eu voltava. Tudo por conta da minha ansiedade, que eu não achava que eu não ia conseguir dar conta. Eu não apresentava trabalho na faculdade, tipo, em grupo, sabe? Quando tinha que apresentar, eu me tremia inteira, não conseguia falar. Quem diria, né? Hoje em dia eu falo mais como da cobra. E aí eu comecei a me identificar na faculdade, tudo. Aí fiz a faculdade, né? Terminei a faculdade. Aí todo mundo é uma pergunta que eu super recorrente. Ah, eu tô na faculdade, eu não sei qual caminho seguir. Esses dias eu até recebi de uma menina no Instagram falando pra mim que ela tava pensando em desistir da área porque ela não arrumava nenhum estágio. E, gente, eu fui estagiar, meu primeiro estágio, faltando, tipo assim, 6 meses para acabar a faculdade. Eu tinha desistido já. Eu falei, não, eu não vou trabalhar, porque ninguém quer me contratar. Eu ia até de graça, eu falava, por favor, eu trabalho até de graça, alguém me contrata, eu preciso trabalhar, porque todo mundo da minha sala já estava trabalhando na área.
E aí eu fui fazer uma entrevista perto da minha casa. Aí eu lembro que eu saí de lá, tipo, entrei no ônibus e eu pensava, nossa, ia ser tão bom aqui, porque é só um ônibus para ir, um ônibus para voltar. Deus, por favor, né? Dá uma atenção aí. Aí foi Aí mais passou, 100 Pai Nossos, né? Mais 100 Pai é, Nossos sem Ave Maria. aí passou, assim, depois de um tempo, elas me chamaram e aí eu fui. E aí foi quando eu estagiei e depois eu fui efetivada nesse lugar, fiquei lá acho que uns 2 anos. E foi lá onde eu tive o primeiro contato com o paciente e tudo, porque na faculdade, é assim, é um universo, eu falo que a faculdade não te prepara para nada, né? Em todas as Na áreas. faculdade é que tipo você lê um livro, gente. Você tá lendo um livro ali na teoria, é tudo lindo, as coisas funcionam perfeitas, e aí você cai no mundão aí para trabalhar, você leva um choque, porque você vê, principalmente na área da estética, você vê que o povo reutiliza gel, que não lava cubeta, que o papel da maca a pessoa reutiliza, o papel não, né? Mas quando é aquele lençol de Uhum. TNT, que não joga fora agulha. E aí eu ficava assim, meu Deus, gente, que absurdo, olha tudo isso, ninguém te prepara. Fora que uma coisa que eu acho que falta muito na faculdade, apesar de que a maioria das faculdades de estética, a gente tem uma matéria que é tipo um estágio, né? Você faz o atendimento lá, mas tá supervisionado, né? Você tem a confiança de tal professor ali. Você não tem muito tato com o cliente, né? E aí, às Uhum. vezes, você acaba sendo meio sem noção nas coisas que você fala. Então, eu sempre falo também, quando me perguntam, que eu acho que é essencial você ter um primeiro emprego. Você tem que ter um primeiro emprego numa clínica. Porque nessa clínica, você vai pegar o feeling de como falar com o paciente, você vai pegar o feeling do que você gosta, do que você não gosta, o que você não vai fazer, o que você vai fazer. E aí, eu fiquei lá por 2 anos. Eu já tô indo embora, né, Maria? Se você não me cortar, eu já vou. Vai, conta, conta. Mas acho que é Eu não tô legal porque acostumada a ser entrevistada. depois a gente vai falar de Instagram e é basicamente a mesma coisa, essa evolução, né? Claro que de formas diferentes, E, mas a evolução tanto nos teus empregos até ter o teu espaço e mesmo dentro do teu espaço, eu acredito que tu vai evoluindo a cada dia. No Instagram é a e, mesma coisa, né? Mas depois a gente fala sobre, é, continua aí a tua história. e aí, menina, eu fiquei nessa clínica há 2 anos, só que lá tinha um porém, era uma franquia, né? E toda franquia é muito complicada de trabalhar, porque tem método XPTO que você tem que seguir. E essa franquia que eu trabalhei, elas faziam pós-operatório. E eu não aprendi a fazer pós-operatório na faculdade, eu nunca gostei, nunca tive interesse de ir atrás para aprender pós-operatório. E as donas obrigavam a gente a atender pós-operatório. E aí eu fiquei muito traumatizada, porque eu pensava assim, eu falava pro meu pai na época, pai, eu tô fazendo uma coisa que eu não sei fazer. Tipo, isso é fora da minha índole, é ética. Isso vai contra a minha ética profissional. Aí eu lembro que eu acabei tendo uma discussão com uma das donas lá. Aí eu tinha férias para tirar, tal. E aí eu acabei pedindo demissão, falei que eu queria sair, né? Se elas fariam um acordo comigo. Aí acho que elas também ficaram meio puta, porque eu falei que eu não ia mais atender Pós-operatório. o pós-operatório, porque eu não sabia e eu não ia fazer uma coisa que eu não sabia fazer. E aí elas me mandaram embora, mesmo fizeram acordo, me mandaram embora. E aí eu saí feliz e contente, né? Porque eu tava de saco cheio de fazer uma coisa que eu não acreditava. Porque isso, Maia, é uma coisa que eu sempre tive comigo, sabe? Eu não consigo fazer uma coisa que eu não acredito, sabe? Por exemplo, vou vender um tratamento aqui na clínica que eu não acredito que dê certo. Eu não consigo, sabe? Eu acho que é porque eu sou muito verdadeira em tudo que eu faço. Então, assim, eu não, se tem uma coisa que eu não sou na minha vida é mentirosa, sabe? Então eu não conseguia, me dava calafrio assim na hora que a paciente chegava para eu atender ela e era pós-operatório, eu rezava para ela não ir, gente. Quando o carro dela embicava na porta da clínica, eu já ficava, não, Deus, por favor, não, Deus. Isso é Aí, horrível, né? Porque daí você não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de fazer. não, eu atendia ela tão mal, coitada, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, que ela foi reclamar também de mim para as minhas chefes, tipo, falar que era diferente o jeito que eu fazia. Aí eu, ai, graças a Deus, reclama mesmo. Fala bem. E aí eu saí dessa clínica e aí eu fui trabalhar. Aí eu falei assim, ai, vou descansar. Eu acho que era final do ano, alguma coisa assim. Eu falei, vou ficar esse tempo off, depois eu volto a trabalhar. Só que aí entraram em contato comigo oferecendo uma vaga e era lá em Perdizes, que era mais longe da minha casa, só que nessa época eu já dirigia, já tinha carro. E aí eu falei, bom, vou lá fazer entrevista, tal, né?
E aí, foi lá onde eu tive, tipo, o primeiro contato com uma empresa mesmo, sabe? Porque ela era tudo muito certo. Apesar de ser uma clínica de estética, eles eram um padrão diferente de clínica de estética. Era uma franquia também, mas eram duas chefes também, que elas eram irmãs, mas eu acho que elas vieram muito do mundo corporativo, sabe? Então Uhum. elas levavam muito ideia de empresa grande, multinacional, tudo. Então, assim, gente, eu ganhava vale gasolina. Que clínica de estética que paga vale gasolina? E eu amava trabalhar lá, a clínica era linda, o caminho era lindo, sabe? Era tudo perfeito. Eu amei muito trabalhar lá. Só que, infelizmente, a clínica fechou depois de um ano aberta, ela fechou, assim. E lá foi muito legal, porque como elas tinham essa pegada mais, assim, empresarial, mais, tipo multinacional, elas faziam muito treinamento de tato com cliente, sabe? Muita reunião. Não era aquela coisa de só atende e vai embora, sabe? E lá eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas administrativas também, controle de estoque, avançar ficha de paciente, ter um Aprendeu mais contato, do que na faculdade, né? com certeza, com certeza. Porque elas me deram essa liberdade assim, e na faculdade eu nunca nem imaginei como fazer controle de estoque, Uhum. como contabilizar, passar para alguém, né, essa responsabilidade. E aí, como eu fazia controle de estoque, eu lembro que um dia eu tava tomando banho e eu pensava assim, nossa, gente, tá muito estranho o clima aqui, né? Tem alguma coisa acontecendo. Eu tô, tipo, pedindo reposição dos produtos e não vem, tipo, tá acabando e ninguém tá repondo nada, né? Aí eu tomando banho, eu tive um estralo. Eu falei, elas vão fechar. Ou elas vão fechar ou elas vão vender. E aí, Uhum. tipo assim, sei lá, isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira, elas chamaram todas nós para uma reunião e falaram que iam fechar, que era incompatibilidade com o franqueador, que não estava dando certo, enfim. Aí elas fecharam, foi bem triste. Nossa, eu fiquei muito triste. Fazia pouco tempo que eu tinha perdido meu pai. Eu acho que fazia, sei lá, uns 3 meses que meu pai tinha falecido. E aí eu lembro que foi bem legal, porque quando eu fui assinar, né, que eles me mandaram embora, a demissão, elas me chamaram para uma reunião e aí elas me pagaram um bônus fora da minha rescisão, porque elas falaram que eu sempre vestia a empresa da camisa da empresa. A A empresa da camisa camisa. Deixa eu que eu diminuir era essa minha luz, que eu acho que eu tô muito branca, né? Fica melhor ou pior? a melhor. Assim? Tá, então vai. É, Desculpa te interromper. imagina que eu vestia a camisa da empresa, né? Que eu sempre entreguei muito, e aí elas me deram um bônus a mais. Eu fiquei mó feliz, né? Mó emocionada. Falei, poxa, então não fecha, né? Deixa eu continuar trabalhando. Só que aí elas fecharam. E aí eu pensei, nossa, eu lembro que eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai ser de mim agora, né? Tipo, agora acabou pra mim, onde eu vou trabalhar, né? Não tinha nem ideia. Ô, E Bê, aí, nessa época, antes de abrir teu espaço, você já usava o Instagram? não, só o pessoal. Tá. E aí? Isso foi mais ou menos foi 2015 isso. Meu pai Tá. faleceu, a- meu pai faleceu maio de 2015. Eu acho que eu fui mandada embora, sei lá, junho, julho. Foi Uhum. pouquíssimo tempo depois. Tanto que eu lembro que eu fiquei um tempo sem ir trabalhar, né? Porque você tem um tempo que você pode ficar do Sim, luto, né? 3 meses, eu acho que é. E aí quando eu voltei, tipo, passou um pouquinho assim. Aí eu falei, bom, e agora o que que eu vou fazer, né? Aí eu tinha uma conhecida que conhecia uma mulher que tinha um salão de beleza perto da minha casa também e estava contratando uma esteticista. Eu falei, bom, vou lá, perto de casa, né? Não tenho nada a perder. Melhor do que não trabalhar. Aí comecei a trabalhar nesse salão. Era muito legal também. Eu amo a minha ex-chefe até hoje, a Maria Helena. Ela foi minha madrinha de casamento. Sério, que legal. Assim, uhum, ela é um ser humano incrível. Nossa, aprendi muito com ela. Eu falo que a minha filha vai chamar Maria Helena por causa dela, né? Porque eu amo esse nome. Mas A é minha vai se engraçado. chamar Helena. Você vai É, amar, amiga, porque eu sou a Maria, a Maria, e a Helena vai ser minha filha. nossa, mas você ficou balançada com Mariá também? Gente, eu amo seu nome, Mariá. Ah, Eu acho um nome forte, assim. Tipo, eu gosto diferente, de né? nome curto, sabe? Sim, eu amo. E aí eu fiquei lá um tempo também. Eu acho que eu fiquei lá um ano. Só que assim, engraçado, porque apesar de ser salão, as pessoas não eram muito voltadas para estética. Uhum.
E assim, eu ficava lá meio que ociosa, e lá eu recebia fixo também, não era comissionado, né? Diferente do que é salão. Só que eu já tava assim, meio estagnada, sabe? E a minha mãe falando pra mim: vamos abrir uma sala pra você, né? Eu te ajudo. Era o sonho do seu pai, vamos, que eu te ajudo, vamos procurar. E eu, ai, mãe, vamos sim, tipo, depois Tá a bom, tá gente bom. vê. Na volta a gente vê. Aí, um dia ela foi levar minha irmã na dentista, que a minha irmã foi arrancar o dente do siso. E ela, mãe, sabe como é, né? Fala a vida de todo mundo, do filho para todo mundo, né? E aí ela falou assim pra dentista: ai, eu e a minha filha, a gente tá procurando uma sala, né? Pra ela alugar, ela é esteticista, não sei o quê. E a dentista falou: ah, eu tenho uma aqui pra alugar. Aí minha mãe, ah, é? Eu vou trazer ela aqui pra ver então. E aí vamos ver se ela quer alugar. Ela, ai, demorou então, traz ela aí, não sei o quê, né? Aí a minha mãe, ai, nossa, eu arrumei uma sala. E eu, nossa, mãe, chata, né? Não desiste dessa história, né? Mas tá bom, vamos lá ver, né? Aí eu peguei e fui lá ver a sala, adorei, assim. A minha mãe já tava, tipo, todas as ideias. Eu falo que a minha mãe é minha maior incentivadora, né? Ela deu esse passo primeiro que eu, né? Na verdade, eu falo que ela acreditou mais em mim do que eu mesma. E aí a gente foi lá ver a sala, e eu lembro que ainda na época a dentista queria alugar a sala, ia ser tipo dividido comigo e com um outro rapaz que fazia micropigmentação. E eu e a minha mãe ficava, por favor, que ele não queira, por favor, que ele não queira. Porque como que Aí você vai rezou dividir mais a sala? 200 Ave-Marias. E assim foi indo. Como que se divide a sala? Assim, tipo, não era uma sala grande, era uma sala dentro de um consultório odontológico. Então, Aham. assim, era uma sala de atendimento. Eu ia deixar minha maca lá, não tinha como eu tirar minha maca, que é fixa, para ele pôr a maca dele, sabe? Assim, não ia ter como. E aí, no fim, deu tudo certo. Deus ouviu minhas orações e ele acabou não ficando. E aí, eu fiquei com a sala e foi lá que tudo começou. Aí, voltando um pouquinho antes, Má, quando um pouquinho antes do meu pai falecer, eu já estava fazendo a minha pós-graduação. Quando eu comecei os atendimentos de pós-operatório lá no meu primeiro emprego, que eu fui efetivada, eu falei, meu, eu não quero isso pra mim, tipo, eu quero uma coisa a mais, assim, eu não quero ficar atendendo corporal, né? Eu quero seguir outra linha. E aí eu comecei a atender uma paciente nessa clínica, que é a Má, ela é minha paciente até hoje. E a Má, ela é química e fez pós-graduação em cosmetologia. E ela trabalha na indústria cosmética. Ela monta fórmula, vende fórmula, enfim. E, meu, eu ficava enchendo o saco dela. Tipo assim, coitada, ela ia lá fazer drenagem toda semana era tipo assim. Era eu que fazia uma sessão, entendeu? Não era ela. Porque eu ficava toda semana sugando ela. Não, Má, mas como que é seu trabalho? E assim, eu fiquei encantada, encantada. Eu falei, meu, é isso que eu quero. Eu vou fazer uma pós-graduação em cosmetologia e eu não quero trabalhar com pós-operatório, não quero trabalhar com corporal, eu quero entender mais de cosmético. E aí ela falou, faz a pós na Oswaldo Cruz, foi onde eu fiz. Então, nesse meio tempo aí, eu já estava fazendo a pós, já tinha começado a fazer a pós. E eu tive uma professora na pós-graduação, apesar de eu ser tímida para apresentar trabalho, eu sempre fui muito comunicativa, eu falo muito, né? Dá para perceber, né? Jura? Eu falo muito. E eu tive uma professora na pós-graduação, que é a Eliane, que ela falava para mim, meu, você tinha que ter um blog. Você leva muito jeito para blogueira, você tinha que ter um blog. E aí eu, nossa, imagina blog, né? Tipo, quem sou eu? Não sei o quê. Aí um dia eu peguei e falei, quer saber? Eu vou lá em 2015, tipo, final de 2015, eu vou fazer um Instagram para divulgar meu trabalho lá no salão, né, para as pessoas começarem a me seguir, dando dicas para cliente, nananã. Aí fiz o Instagram, mas assim, ficou meio abandonadinho, foi uma coisa que eu não levei muito a sério. Aí, beleza. Aí comecei a sair desse salão e comecei a atender lá no meu espaço, né? Aí eu pensei, bom, agora eu tenho que fazer dar certo, não tem opção. Eu Uhum. tenho que fazer dar certo. Acabou, tipo, essa coisa de tipo, tô aqui estagnada, tô recebendo meu salário, porque empreendedor, se não trabalha, não ganha. E aí, o que que aconteceu? Eu fiz panfleto
Minha mãe me ajudou. Tudo no meu começo, gente, a minha mãe me ajudou. Eu não tenho vergonha de falar que a minha mãe me ajudou, porque às vezes a gente fica assim, ah, só tem as coisas porque o pai ou a mãe ajudou. E não foi isso, porque eu falo assim, não adianta nada você ter ajuda se você não tiver força de vontade, né? Minha mãe não colocou nenhum paciente na minha maca. Então, a minha mãe me ajudou no começo, sim, financeiramente, mas eu tinha muita força de vontade. Eu queria muito fazer dar certo, eu não tinha outra opção, sabe, Má? Na minha cabeça, tipo assim, eu ia fazer dar certo. E eu falava assim, a hora é agora. Se eu não me matar agora, não vai ser depois, entendeu? Aí a gente fez panfleto, eu ficava na rua distribuindo panfleto, nunca mais deixei de pegar um panfleto na rua de alguém. Até corro atrás da pessoa para a pessoa me entregar o panfleto, porque quem entrega panfleto é ignorado, gente. Como a gente é ignorado? E eu não tinha paciente na época, o que que eu fazia? Era numa rua bem famosa que chama Rua do Oratório, né? Na época tinha o Hospital Sema lá na rua, então tinha muito comércio de ótica, loja de roupa, enfim. E aí eu ia na rua, descia todo o oratório, tipo, por um lado da rua entregando e voltava, tipo, subindo do outro lado, sabe? Eu fazia isso todos os dias, porque eu não tinha paciente, mas a minha mãe falava assim pra mim: você tem que ir lá na sala e ficar vibrando, orando, urgindo, porque o paciente vai vir, o cliente vai vir, vai lá, mesmo que você não tem cliente, você tem que ir lá. Aí eu ia, aí eu comecei a É. gerar. Enquanto você entregava panfleto na rua, tem gente que está começando hoje, que tem o Instagram na mão, que é a maior forma de visibilidade, e está reclamando Exato. que tem que fazer post, né? Então, imagina ter lá no passado que não tinha isso tão forte, você teve que entregar panfleto. E tem gente Exatamente, reclamando de fazer um post, né? exato. Que é uma coisa fácil, assim, teoricamente. Lógico que é mais dificultoso para algumas pessoas, mas imagina andar nesse calor que tá hoje 30 graus entregando panfleto, né? Eu acho que isso também da energia que você coloca no negócio, né? Faz muita diferença. Ah, também falou que tem que ir lá, tem que ficar rezando, tem que ficar orando. E essa tua força de vontade de, não, agora tem que fazer dar certo, agora tem que dar certo. Isso também, eu acredito, eu sou muito da energia das coisas, do que a gente coloca de Uhum. energia nas coisas. Então, eu acredito muito que você tá só reclamando, falando, ai, nada dá certo, ai, eu não tenho paciente, ai, o meu Instagram não entrega, ai, não, não, não não vai ter como dar certo, né? E você é prova viva. E, A energia positiva, força de vontade de fazer acontecer, né? e você sabe, Má, que às vezes eu me pego pensando que eu tenho saudades dessa Betina, sabia? Da É, Betina do é que vai começo. se acostumando, né? A gente vai entrando numa zona de conforto. E assim, comigo não tinha tempo ruim, sabe, Má? Ah, eu vou atender meia-noite. Ah, tá bom, vambora. Eu vou trabalhar de domingo. Tá bom, vambora. É óbvio que é porque hoje eu não preciso mais, né? Eu já consigo ter. Eu já tenho uma cartela de pacientes que respeita o meu horário, né? Eu não tenho mais necessidade de atender de domingo, tudo. Mas eu sinto saudade, acho que um pouco. Não sei dessa. Eu não sei se é porque já deu certo, sabe? Consegue entender o que eu tô falando? Mas eu Entendo. era muito assim, tipo, vai dar certo, sabe? E às vezes eu me pego assim, ai, será que vai dar certo, sabe? Ai, uma preguiça de fazer isso, será? Mas acho que também entra um pouco naquela coisa das pessoas. É até bom a gente falar isso, porque entra um pouco naquele sentido que a gente sempre fala, né? Que as pessoas veem as coisas no Instagram e elas acham que é tudo fácil, maravilhoso, né? E não sabem que às vezes por trás a gente tá realmente, tipo, cansada, não quer fazer. É, não tá botando muita fé, mas tá fazendo mesmo assim, né? Vê, bom, termina a tua história do teu espaço, que daí depois eu quero entrar numa pergunta sobre isso, sobre esse Vamos voltar. desânimo que a gente sente às vezes. Conta. Eu, onde eu parei? E eu comecei a entregar panfleto. Aí, menina, comecei a entregar panfleto, panfleto, panfleto. Eu entrava na loja de roupa, todo mundo me conhecia, porque assim, eu ia na lojinha ver as roupas, a gente Já chamava lá deixava. na minha. Gente, uma lojinha maravilhosa ali que tinha no oratório. Ainda tem, inclusive, eu e a minha mãe e minha irmã chamam lojinha, porque é uma ponta de estoque, tipo assim, às vezes R$ 30 era uma calça, e assim, eu não tinha dinheiro, mas eu ia lá e ficava vendo as roupas, gente. Eu lembro até que teve uma vez, o primeiro Natal, em 2015, aí, e só que isso, quando eu abri o espaço, era 2016, gente, era outubro de 2016, né? Aí, eu lembro que no Natal de 2016, eu fui no shopping com a minha irmã e a minha irmã foi comprar presente, tipo, pra gente de Natal, tal. E eu não tinha dinheiro, Maria, pra comprar presente pra ninguém. É, Deus me livre, guarde, gente. Minha mãe me sustentava, né? Não é que eu tava passando necessidade, mas assim, pra gasto pessoal meu, eu não tinha dinheiro. Sim.
E aí eu lembro que eu queria comprar um batom e eu chorei porque eu não tinha dinheiro para comprar um batom. Aí a minha irmã me deu o batom de Natal. No Natal ela me deu o batom. Aí Hoje eu ela peguei e pensei, recebe batom recebido. exato, exato. E aí eu peguei e falei assim, meu, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Eu vou fazer isso aqui dar certo, porque eu não aceito na minha vida eu ter vontade de comprar um negócio e não poder, assim, sabe? Um batom. Aí eu lembro, era um batom da Candice Berenice. Aí eu falei, e eu vou conseguir e não vou desistir. Aí isso também me deu mais gás, sabe? Mais essa coisa da independência, sabe? Porque a minha mãe sempre me incentivou e me ajudou muito, mas a gente também tinha atrito, né? Também tinha questões de assim, eu queria comprar as coisas e assim, ela não podia sustentar tudo que eu queria, né? Porque ela tinha mais dois filhos para sustentar, uma casa, né? A gente não tinha mais meu pai, enfim. Então, eu tinha muita vontade de fazer dar certo. E aí eu comecei a postar mais no Instagram. Eu falei, quer saber? Eu já tenho esse Instagram aqui que eu já tinha feito, sei lá, uns 4, 5 posts. Eu falei, eu vou começar a investir nisso aqui. Na época, tinha acabado de lançar o History no Instagram, porque era só no Snapchat antes, lembra? Foi 2017? 16, 17, né? Começo de finalzinho de 2017, 2016, 2017. Foi porque, eu acho que foi 16, porque o meu artigo da faculdade foi sobre Snapchat. Quando o Instagram tentava comprar o Snapchat, o meu artigo foi começo de 16 ou final de 15. Então tava naquela fase ali que o Instagram queria comprar, o Facebook queria comprar e o Snapchat não E vendeu. Daí eles foram lançar os stories. Então você tá lá desde a época que tudo era mato, literalmente. Ô, gente, me respeita, porque só podia fazer 8 fotos por feed, tá? Lembra disso, Maria, no Instagram? Era só 8 fotos no feed, não era? E Alguma era coisa assim? fotinho quadradinha, não tinha mais nada. Era fotinho quadradinha, legenda, acabou. Exatamente. Então, eu falei, meu, vou usar isso aqui ao meu favor, né? Eu já segui algumas blogueiras, né? Eu via, na época era muito blog, eu era muito fã da Pugliese, então eu Uhum. seguia assíduo a Pugliese, eu lia o blog dela, né? Eu falava, nossa, gente, eu lembro que eu pensava assim, ela começou a ser fitness com 25 anos, eu ainda tenho chance. Eu pensava assim, meu limite é 25 anos, depois dos 25 anos dancei, acabou pra mim. E aí eu comecei a usar muito os stories. Muito. Eu acho que até por isso hoje em dia eu também sou, tipo, bem forte nos stories, mas porque eu acho que foi a maneira que eu encontrei ali de me comunicar, sabe? Só que assim, se você pega os stories que eu fazia antes, imagina, horríveis. Eu olho hoje e eu falo, gente, ninguém me dava um toque. Que coisa horrorosa. Como que eu Pois escrevia é, desse jeito? mas é Riscava no aquilo. fundo, sabe? Porque sempre teve o pincel, né? Aí eu escrevia, tipo, com uma letra bem feia, uma fonte horrorosa, e riscava assim no fundo para fazer um fundo. E eu falava, nossa, olha que lindo, ficou lindo. E aí, o que que aconteceu? Eu lembro que a minha cunhada me mostrou um aplicativo também, eu não lembro qual que era o aplicativo, não vou lembrar agora, mas tipo um Canva. Uhum. Que você fazia umas montagens de. Você podia fazer umas montagens de promoção e tal. E aí eu comecei a fazer minhas montagens para eu, tipo, postar, ai, promoção, vem verão, sabe? Essas coisas. Aí eu lembro que teve uma publicação que eu fiz que era, tipo, uma menina boiando naquela boinha daquele negócio rosa. Qual que é O aquele bichinho rosa? Flamingo. O Flamengo, e tipo, ai, vem chegando o verão. E aí eu usei e abusei do Instagram, gente, porque eu falei, aqui é o caminho, sabe? Se eu lembro que eu pensei, se eu sou muito assídua no Instagram, com certeza as pessoas vão ser também, porque elas vão olhar, né? E aí eu comecei a postar muito, postava muito. E assim, eu não tinha cliente, né? Pelo menos assim, nos primeiros meses, tinha dia que eu atendia uma paciente por semana. Só que eu falava, mãe, vem aqui que eu vou gravar você, a gente vai fazer uns conteúdos. Chamava minha irmã, gravava ela. E assim, de um conteúdo, de um procedimento, gerava 3, 4 vídeos de conteúdo, sabe? Eu ia na clínica, tipo assim, eu postava ficha de avaliação. Tipo, ai, momento da avaliação. Mentira, eu não tava avaliando ninguém, porque não tinha cliente. Mas eu tava lá postando, sabe? E eu acabei de falar que eu não sou mentirosa, né? Entendi. Mas nesse quesito tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. É o que eu sempre falo, tá? Ninguém tem agenda tão cheia igual eu posto no Instagram, É tá? Isso verdade. aí, né? Mas, Bel, acho que a grande virada de chave foi tu entender que, mesmo ainda não sendo algo extremamente profissional, você fazendo o teu story riscadinho, pelo menos você estava fazendo, você estava agindo.
E eu vejo muita gente hoje, eu recebo muita pergunta assim, eu não tenho cliente, o que que eu faço? Ao invés de ficar reclamando, vai lá, chama a tua mãe e grava um monte de vídeo enquanto está com tempo Exato. ocioso. Ah, mas porque eu não sei o que postar? Ah, porque eu acho que vai ficar cansativo para quem está acompanhando. O negócio é simplesmente a gente entender que nesse primeiro momento é preferível a quantidade mesmo de conteúdo sem tanta qualidade para que ao longo do tempo a gente consiga ir evoluindo, como tudo que a gente falou, né? Toda a tua trajetória, todo o teu Instagram, tudo é Sim, evolução. Então, com certeza, os teus vídeos lá do começo eram horríveis, os meus também eram, mas foi evoluindo porque você fez aquele horrível, né? Então, sim, ao invés de ficar exato. reclamando, a gente tem que agir, né? Bora agir, Exato. bora agir para bora vencer, né? Exato! E aí eu lembro que, gente, os meus vídeos eram muito ruins, sério. Eu vou resgatar esses vídeos, Maria, e eu vou te mandar. Oi, gente, tudo... nem ouvi a minha voz. Oi, gente, tudo bem? Então, e eu fazia muito corporal na época, né? E aí, quando que eu vi que o Instagram estava funcionando? Porque eu tive a minha primeira paciente que veio por causa do Instagram. Uhum. E aí eu falei assim, isso aqui vai dar bom, né? Isso aqui é um caminho, tipo, vou continuar investindo nisso aqui. Que era uma conhecida minha, que a gente se conhecia no meio, porque assim, eu sempre tive dois Instagrams, tá, Má? Eu sei que tem algumas pessoas que batem na tecla que não é interessante, que divide a audiência. Realmente, eu percebo que divide a audiência. Por exemplo, hoje, se eu compartilho uma coisa no meu Instagram e aí eu vou lá e compartilho no meu Instagram pessoal, tipo no History, ao invés da pessoa reagir no Instagram profissional, ela tá reagindo ali no meu pessoal. Mas assim, hoje pra mim já não faz tanta diferença. Mas no começo, para mim, isso foi uma estratégia, porque nem todo. Eu não tinha audiência no meu Instagram profissional, mas eu tinha no pessoal, porque tinha as pessoas que me conheciam do bairro, amigos em comuns, da escola, enfim. Então, as pessoas do meu ciclo pessoal começaram a ver que eu estava atendendo em um lugar. E aí veio essa conhecida minha que hoje a gente virou super amigas. Eu falo que ela é minha cliente number one, que é a Mili, porque ela foi assim minha primeira cliente mesmo, sabe? Que confiou em mim. Aí ela veio fazer limpeza de pele. Aí da limpeza de pele veio a madrasta dela. Aí depois veio, tipo, a mãe, a tia. Aí indicou pra amiga. E aí foi isso, gente. Porque é uma coisa, eu sempre falo. O Instagram, ele é muito bom para trazer o paciente, mas se você não for boa, o paciente não fica. E a Uhum. melhor indicação que tem é o boca a boca. Uhum. Só que você tem que ter o Instagram, porque é aquela coisa, né, Má? Eu não sei vocês, mas a pessoa fala assim pra mim: ai, vai lá falar com a Maria de marketing, que a Maria é muito boa. Eu já pego meu celular e falo: fala o Instagram dela aí. Se eu entrar no Instagram da Maria e eu não gostar, eu não vou. Exato. Se eu não me identificar, eu não vou. Eu falo que hoje em dia a gente pesquisa muito mais no Instagram do que no próprio Google, até restaurante. Tipo, alguém te indica um restaurante, Sim. você entra no Instagram do restaurante, não no Google. Aí o restaurante pode ser incrível, o Instagram é horrível, você não vai. Ô, Má, você faz isso no restaurante? Às vezes eu tô no restaurante e eu entro Sempre. no Instagram pra ver o prato. Eu Para não ver os como sem ver o pratos. prato. Se eu não ver uma foto do prato, eu não como. Bem isso. E daí tem muita gente que fala assim: ah, porque eu não ganho cliente pelo Instagram. Tá, mas a pessoa que for indicada por um paciente teu vai olhar teu Instagram. É o teu cartão de visita Sim, hoje em dia, né? sim. E aí, na época, eu fazia muito corporal, e aí ela fez criolipólise comigo. E aí, eu sempre. Outra coisa assim, Má, que eu acho que sempre foi uma vantagem pra mim, eu sempre fui muito antenada na área. Então, tipo assim, eu sempre tava de olho no curso que tava bombando. Eu sempre fui, tipo, de estudar muito. Eu não ficava parada. Eu sempre estava fazendo um curso atrás do outro, sabe? E aí, no começo, a minha mãe me ajudava a pagar aluguel, né? E eu lembro que na época era, sei lá, R$ 700 o aluguel. Aí eu lembro que um dia a gente teve uma briga e ela jogou assim na minha cara, né? Nossa, ela vai falar que é mentira. Que mãe é assim, né? Ela jogou na minha cara que ela me ajudava. E assim, gente, nossa, eu fiquei arrasada. E lá onde eu alugava o consultório odontológico, a sala no consultório odontológico, tinha a Tati, que era a dona. E a Tati era dentista, empreendedora, já empreendia muito mais tempo que eu. E assim, a Tati também foi uma pessoa, Má, que eu falo que Deus colocou muitas pessoas certas no meu caminho, sabe? Porque eu aprendi muito com ela, muito, assim, nessa questão de ser positiva, de querer trazer cliente, sabe? Mudar a vibração, acreditar. Eu acreditava muito que ia dar certo, sabe? Mas eu
colocava toda a força que eu tinha no meu coração para fazer dar certo aquilo. E aí, uma vez ela falou assim para mim, B, você tem que pensar, tipo, porque no começo eu fazia assim, eu ganhava R$ 20, aí eu pegava esses R$ 20, eu ia lá e comia um hambúrguer. Guardava esses R$ 20 no caixa. Aí um dia minha mãe falou pra mim, não, não é assim que você tem que fazer. Você tem que todo o dinheiro que você ganhar no mês, você vai guardar, e no final do mês você vai pagar todas as contas. E Aham. aí, eu lembro que eu acho que foi até por isso que eu briguei com a minha mãe, porque, tipo assim, eu fui comer alguma coisa e ela falou pra mim, vai ter no final do mês, você não vai ter dinheiro pra pagar. Coitada, ela tava até certa, né? Não vai ter dinheiro pra pagar o aluguel e eu vou ter que te ajudar, não sei o quê. E aí a Tati falou assim pra mim, meu, acredita que, tipo assim, você vai conseguir, não vai precisar da ajuda da sua mãe e você vai ver que vai dar certo. Aí, Má, foi um mês, assim, que, tipo, me sobrou 79 centavos na conta. Juro, eu fiquei com 79 centavos na conta, mas eu paguei tudo sozinha. A Ah, partir desse dia, nunca mais faltou dinheiro para eu pagar, tipo, as contas. Eu sempre falo, e aí eu tenho uma amiga que também virou minha paciente, porque viu no Instagram. A minha irmã também ia muito na clínica para eu fazer as coisas nela, enfim, e eu pedia para ela postar e ela postava. Então, assim, a audiência dela no Instagram também já estava vendo, as amigas dela, as conhecidas, que não eram pessoas que me conheciam, né? Não me tinham nas redes sociais, então já estava vendo. Aí veio essa amiga dela que estudou com ela, que virou super minha cliente, fazia tudo comigo. E aí a gente conversava muito e eu falava, não, e ela também era. Ela era bancária, mas ela gastava mais do que podia, entendeu? Aí ela falava assim, mas Deus ajuda, Bê, para pagar as contas, Deus ajuda. Então eu também tenho esse tema, que para pagar as contas, Deus ajuda. Se for para futilidade, ele não ajuda, não, mas para pagar as contas, ele não deixa faltar. E a outra coisa que eu também sempre acreditei, sabe, Má, que é uma coisa que eu sempre falei muito, é que as coisas só acontecem quando a gente se coloca na condição de fazer. Se uhum. você fica assim, tipo, eu vou abrir uma sala. Mas eu vou juntar um dinheiro, óbvio, precisa existir um planejamento. Graças a Deus eu tive a minha mãe que conseguiu me ajudar. Mas eu acho que se a gente fica muito no e se, a gente não faz. Tipo assim, eu vou comprar um equipamento novo. Só Vou esperar eu pensando juntar sem um agir. dinheiro. Meu, compra esse equipamento e parcela, porque você vai pôr energia para você ter dinheiro para pagar esse equipamento no final do mês, sabe? Eu acredito muito nisso. Quando a gente coloca. É bem aquele ditado, você dá o primeiro passo e Deus põe o chão. Como que é esse ditado? Não conheço. Você dá o passo, Deus dá o chão, alguma coisa assim. Uma Mas no coisa fim é isso. assim. Aí começou a dar certo, sabe, Mai? E aí foi quando eu comecei a atender super. E aí eu fiz um curso de drenagem, que é o método Amanda Fernandes, que eu trabalho com ele até hoje, porque assim, eu gosto muito. E aí foi tipo assim, uma virada de chave enorme, quesito financeiro mesmo, no meu primeiro espaço, porque é um investimento, drenagem linfática é um investimento pouco que você tem, né, no quesito material, porque você precisa do papel da maca e um óleo de massagem. E aí, eu investi no curso e os resultados são muito positivos, muito expressivos, e tem paciente que é muito visual, né? Então, os antes e depois são muito bons também. E aí, Uhum. isso deu, tipo, um boom, assim, na clínica, sabe? De paciente e tudo. E eu investindo, postando no Instagram. Aí, eu lembro que eu cheguei até me aventurar uma época a fazer um pouquinho de tráfego pago, mas era R$ 1, Maria. Você lembra dessa Bem, época que bem era R$ quando 1 pra lançou. postar? Ah, Era R$ 1. Tipo assim, 30 dias você gastava R$ 30. 30 dias hoje de patrocínio no Instagram, quanto que é, Maria? Fala aí. é que agora o mínimo é 5 ou 6 por dia. Se for ali pelo turbinar, né? Mas, Era pelo Turbinar, que eu não manjo é, de tráfego pago, não. Era ali pelo é. Turbinar que eu Mas aí fazia. você não tava nem com o teu perfil redondo, mas tava fazendo tráfego pago. Tava. Naquela época, né? Tipo, vamos colocar R$ 1 aqui, vendo o que que dá. Eu quero cliente. Eu pensava assim, vamos ver o que que vai dar aqui. Aí eu fazia. E aí, uma coisa muito legal que eu fiz também, gente, que eu sempre fiz, além de ser pulsada nessas coisas de curso, eu sempre propunha parceria, sabe? Eu fiz parceria com um café famoso aqui do bairro. Aí então eu ficava rodando um vídeo meu lá no café. Eu fiz parceria com uma conhecida da minha irmã que tinha uma loja de roupa e ela ia fazer tipo um coquetel. Aí Uhum. eu fui e sorteei uma sessão de drenagem linfática. E aí a paciente que ganhou veio. Ela é minha paciente até hoje, a Laís. Eu falo, eu vi ela casar, eu vi ela engravidar, eu vi ela ter filho. Vamos ver ela envelhecer, se Deus quiser.
Com a pele É, linda. exato. Ela é uma querida, nossa, muito especial. E eu também ficava muito antenada em assim, ah, por exemplo, Má, você é meio famosinha assim no nosso ciclo de amigos. Aí eu falava assim pra você, Má, vem aqui fazer uma limpeza de pele, né? Tipo, pra você conhecer, a gente troca. E se der, você faz um post, alguma coisa assim. Não necessariamente uma blogueira, porque eu pensava, nossa, eu tinha que investir numa blogueira, mas, Não, gente, quanto pessoas influentes na custava? região, né? Não Exato. necessariamente com muitos seguidores. Aí eu pensava, meu, quanto vai me custar uma blogueira, né? Nem tenho dinheiro pra isso. Mal tô, graças a Deus, conseguindo pagar as contas, nem sobrava dinheiro direito. E eu pensava, então, beleza, então vou seguir por aí. Só que aí, o que que aconteceu? É, essa minha amiga Bruna, que eu falei que era bancária, que a gente falava de Deus, ela me mandou uma blogueira que a gente seguia e falou: Amiga, olha, ela tá perguntando sobre limpeza de pele. Manda mensagem pra ela. Aí eu mandei mensagem pra ela, pra Rebeca, e falei: Oiê, ela tava perguntando indicação, né? Aí eu faço limpeza de pele. Se você quiser vir aqui, vai ser um prazer te receber, não sei o quê, nananã. Só que assim, é pra ela vir e pagar mesmo. Aí Sim. ela veio, tipo, pagou, a gente conversou horrores. Tipo assim, nem rolou essa coisa de parceria, nem nada. X. Aí ela foi embora, e quando ela foi embora, passou um tempo, E aí a gente conversou sobre o meu pai, sobre a vida, assim, mó papo cabeça, que eu falo pouco, né, gente? Vocês estão percebendo de novo. E aí ela fez um post no Instagram, nos stories lá, falando sobre mim e me marcou. E assim, gente, eu falo, a Rebeca, ela é uma potência. Foi, tipo, uma coisa assim, ó. Começou a chover seguidor, 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 seguidor. Até hoje, tem paciente que vem porque viu no Instagram dela, tipo assim, me acompanhou daquela época e vem porque seguia ela. Então, foi uma coisa também que fez a diferença, assim, no quesito trazer pessoas para o meu Instagram. Só que é o que você sempre fala, né, Mas se não fosse um Instagram legal, estruturado, que as pessoas gostam do que você tá falando, elas não ficam, elas vão embora, né? Uhum. Tá, e aí Tem muita mais coisa. Posso continuar falando? a gente poderia fazer o episódio parte 2, né? Gente, vocês põem um dois aí, tá? Acelera Foi para vocês um ouvirem. Ai, que fofo. do nada. Aí eu fiquei 2 anos nessa sala, na Tati. Era uma casa de rua, né? E aí, o que aconteceu? Eu atendi até muito tarde, 9, 10 horas. E eu tinha que passar corrente para ir embora. E eu tinha muito medo de passar corrente, porque a rua ficava muito escura. Esse horário era perigoso ali, sabe? E eu pensava assim, putz, meu sonho é um prédio comercial, né? Mas tá tão distante, o aluguel. Porque assim, eu pagava barato de aluguel, era R$ 700 de aluguel. E Nunca mais na eu vida, né? Pagar R$ 700 no aluguel. nunca mais na vida, saudades, inclusive. E aí eu cheguei aí ver umas salas comerciais e eu falei, putz, não vai dar, vou segurar um pouco mais. Só que aí o que que aconteceu? Chegou uma hora que ficou insustentável para mim e para ela, porque assim, para ela também não era legal eu ficar atendendo até muito tarde. E aí eu comecei a pesquisar umas salas comerciais e aí eu falei, quero isso, vamos atrás, vamos ver como que vai ser. E aí eu achei uma sala comercial nesse prédio aqui que eu tô hoje. Mudei, fiquei 2 anos lá. E aí na pandemia o proprietário pediu a sala e eu falei, dancei, né? Agora eu vou pra onde? E aí, um tempo atrás, eu já tinha visto que tinha uma sala aqui no primeiro andar disponível. Aí eu falei, nossa, deixa eu ver se tá disponível ainda. Aí acabou que tava disponível, eu consegui pegar essa sala e reformei ela todinha do jeito que eu queria, assim. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu sempre sonhei. E assim, foi realmente tirar um sonho do papel, mas foi uma coisa assim programada. Eu sempre, depois que eu comecei a conseguir guardar dinheiro, mas eu sempre guardei dinheiro. Então, tipo assim, sobrava R$ 3.000 no mês do meu salário. Eu não pegava os R$ 3.000 e torrava, entendeu? Eu guardava o dinheiro porque eu pensava, se mês que vem eu não conseguir, eu tenho esse dinheiro. Então, assim, eu sempre tive a mentalidade de fazer um caixa, porque eu sempre tive muito medo de, e se no mês que vem não der, sabe? Então, eu A sempre fui gente tendo um trabalha caixa. a gente trabalha com serviço e venda, é um mês de alto, um mês de baixo, às vezes dois de E alto, às vezes dois de baixo. Então a gente tem que ser sempre, eu sempre fiz isso também.
sempre dividi minhas contas de pessoa física, pessoa jurídica, uso o meu salário que eu mesma me pago e não tiro nada da minha pessoa jurídica para mim. Então, isso Sim, me eu ajuda também. muito até a conseguir, hoje em dia, delegar algumas funções, porque eu vou guardando esse dinheiro para poder utilizar para quando a gente precisa, né? Acho que isso é uma dica bem importante, assim. Sim, eu sempre penso isso, meu, o que é da estética Betina é da estética Betina, não é meu, não me pertence, tipo, não é meu esse dinheiro, é da Uhum, clínica. Se um dia acontecer alguma coisa, por exemplo, uma pandemia, eu tinha um caixa, e aí eu pude ficar em casa sem trabalhar, porque eu tinha um caixa. Se eu não tivesse esse caixa, como eu ia fazer? Não sei. Eu uhum. ia ter que trabalhar, igual muita gente teve que trabalhar, mas eu pude me dar o luxo de ficar em casa, porque eu tinha esse caixa, né? E aí, E aí eu nessa época da pandemia, Beto, focou bastante no Instagram, como é que foi? Muito. E aí, minha filha, foi assim, eu tava o quê? Ociosa, eu falei, é aqui que eu vou arrebentar, né? Foi muito legal. Porque minha filha, na época, tinha começado, eu acho que tinha, era o Snapchat ainda, mas tinha alguma coisa que tava Na tinha uma pandemia, trend. na pandemia, tinham acabado de lançar o Reels. Era o Reels. E aí, lembra que tinha aqueles vídeos que você fazia de collab? Aham. Era tipo assim, mas não collab no Instagram, que tipo assim, eu filmava na minha Sim, casa, você o filmava na remix. sua casa, sabe? Remix, é. E aí eu falei, é agora que eu vou fazer isso. Eu tô com tempo, eu vou produzir conteúdo, né? Vou arrebentar aqui de produzir conteúdo. E aí, o que que eu fiz na pandemia que foi muito legal? Eu fiz o Descomplicando Skincare, Uhum. que era aulas, era tipo um curso bom, de uma semana, que eu abri um Instagram fechado, onde só as pessoas que tinham pago, né, o Descomplicando entravam nesse Instagram, e aí a gente tinha uma semana de aula. Aí todo dia era uma aula diferente. Vitamina Legal. C, o que é ácido hialurônico, Mas isso era pele pago, né? era pago, era acho que R$ 30 a turma. E E aí eu cheguei a fazer. foi aí o teu primeiro infoproduto aí que teu Instagram começou a transformar em dinheiro sem trazer pessoas, mas com produto, né? Exato. Só que assim, eu nem sabia que era isso que eu tava fazendo, Má. Foi uma Qual coisa. foi? É engraçado, porque, tipo assim, eu falo, as pessoas perguntam assim pra mim, ai, que conselho você dá pra quem tá no Instagram? O que que você faz tanto pro seu Instagram dar certo? E eu penso, gente, eu não sei, porque assim, eu só fui fazendo as coisas e elas foram dando certo, sabe? Eu não pensei assim, nossa, eu vou fazer isso aqui porque vai dar certo lá na frente. Eu fui fazendo e foi fluindo, sabe? E aí eu nem. Agora conversando com você, que eu tenho a percepção de que foi meu primeiro infoproduto, porque para mim o primeiro infoproduto foi o workshop dos formulários, mas eu já tinha feito esse. Já Só que tinha? ele era mais voltado para cliente final, porque qual que era a ideia dele? Tava muito em alto o skincare, né? Depois da pandemia deu um boom assim de cuidados com a pele, né? Cresceu muito. E eu queria que as pessoas tivessem autonomia de entrar numa farmácia e falar: não, esse produto serve para mim, esse produto não serve, esse aqui eu sei que é bom, eu sei que esse é ruim, eu consigo ter uma noção do que é a minha pele. Então era mais voltado para cliente final, mas tinha algumas profissionais, sim. E aí eu cheguei a fazer umas 2 ou 3 turmas e foi muito legal, porque foi um jeito que eu arrumei de me manter ocupada, né, na pandemia e levar E ganhou conhecimento. Eu dinheiro ainda. ganhei dinheiro para pagar as contas, né? Porque, né, as contas estavam chegando, apesar de ter um caixa, meu caixa acabou. E Aham. aí eu pude voltar a trabalhar, que liberou tudo, enfim. Mas eu acho que foi aí que as coisas começaram a fluir, sabe, Má? Mas eu acho que o principal é porque eu sempre olhei o Instagram assim como uma ferramenta de trabalho, sabe? Uma oportunidade. Eu sempre olhei, tipo, ele como uma oportunidade de acrescentar no meu trabalho. Eu acho que esse é um grande conselho, né? Porque muitas pessoas ficam tipo, ai, mas como que eu vou incluir isso no meu dia a dia? Como que eu vou inserir o Instagram na minha rotina? Sendo que eu não atendo todos os dias, sendo que eu não tenho muita paciente. E é prova disso. Quando você não tinha muita paciência, você foi lá e deu um jeito, fingia que estava atendendo para gerar esse desejo. E muito do agir, né? De entender que a gente não pode ficar parado, que as coisas não vão acontecer por nós, não é um milagre. Sim. Sim. Não, não é. E assim, gente, se você não se coloca na condição de fazer as coisas não acontecem. Eu, obviamente, tinham dias que eu ficava mais desanimada, até hoje, esses dias existem, né? E aí eu
me respeito, olho pra dentro e falo, não, hoje eu não quero aparecer, ou hoje eu não tô afim de falar nada. Tiveram até algum tempo atrás, acho que foi quando a Gamora ficou ruinzinha, eu fiquei sem aparecer alguns dias no Instagram, mas eu continuei postando, porque, gente, tudo vira conteúdo. Tipo assim, ó, tô tomando essa água aqui. Você faz um post da garrafa. E aí, já tomou sua água hoje? Tomei 2 litros de água, você posta. E aí, já bateu a meta de água hoje? Tá tomando um café, tipo, posta aí. E aí, já tomou seu café hoje? Então, assim, tudo vira conteúdo, gente. É só você ter a percepção de que é trabalho mesmo. Você até fez um post hoje, né, Má, falando sobre isso. As pessoas falam, ai, porque o Instagram dá trabalho. Gente, dá trabalho porque é um trabalho. Trabalhar Faz dá trabalho. Faz parte do trabalho hoje o Instagram. Eu até É, brinco com os meus pacientes quando eu peço licença para eles. Ah, licença, posso te filmar, né? Porque eu preciso colher material para o Instagram. Aí eu até brinco. Inclusive, você veio do Instagram, você sabe como é, né? Por isso que hoje. Aí eu falo, ai, eu tenho saudades de quando eu tinha que ser só boa esteticista, porque hoje eu tenho que ser boa esteticista, boa blogueira, boa influencer, boa fotógrafa, boa videomaker, que nessa eu falho. Tem que ser, assim, você tem que ser Ô, tudo, Lê, né? E mas tem de novo, você foi evoluindo, né, em tudo isso, só porque você foi que. fazendo. Até hoje eu falo que quando eu faço um Reels, eu vejo o último Reels que eu fiz, eu consigo visualizar coisas que eu poderia ter melhorado, e eu melhoro para o próximo, e assim por diante. Justamente por entender que isso é uma tarefa do meu trabalho, e a grande maioria das pessoas, na verdade, acho que todo mundo que tem de fato sucesso com o Instagram, que não foi porque um vídeo aleatório viralizou, mas porque construiu esse sucesso, é porque entendeu que é uma ferramenta que faz parte do trabalho hoje em dia, né? Então, a questão ali tem muita gente que fala, né? Ah, mas eu não quero ser blogueira, eu não quero que me chamem de blogueirinha. Eu acho que esse lado é legal de falar de ti, porque a gente não precisa de fato ser blogueira, mas a Betina que eu conheço gostaria de ser só blogueira, então é algo teu que faz parte da tua essência e que tu gosta de compartilhar o teu look, tua maquiagem, alguma coisa aleatória que aconteceu no teu dia. E eu vejo isso como uma das coisas que mais faz o teu perfil dar certo hoje e gerar essa conexão. Mas não é porque dá certo contigo que vai dar certo com outra pessoa, né? Então, se não for da nossa realidade, da nossa essência, da nossa verdade, não funciona. Tu concorda com isso? Sim, super, porque, gente, é assim, as pessoas que me seguem, obviamente, por conta do trabalho, né? Porque quer ver ali coisas do trabalho, mas também porque gosta de mim. Eu sempre pensei, quando eu penso em fazer qualquer coisa, seja aqui para clínica ou no Instagram, eu sempre me coloco na posição de cliente Uhum. ou na posição de seguidor. Eu penso, putz, eu ia gostar de ver isso? Esse é Eu bem ia gostar, importante. eu ia gostar de que eu fosse num lugar e me tratassem dessa maneira. Então, eu acho que isso é uma posição muito legal da gente se colocar, porque o que você gosta de consumir no Instagram é o que você gostaria de oferecer para os seus seguidores? Eu vou dar um exemplo assim, tipo, bem. Vou jogar assim, por exemplo, assuntos muito polêmicos que a gente evita de falar no Instagram, não se posicionar, mas não sei, de repente ficar falando muito sobre política, muito sobre religião, que você sabe que são assuntos que as pessoas discordam. Vocês iam gostar de seguir uma pessoa que fica batendo muito nessa tecla? Eu não gosto, porque eu acho assim, eu quero usar o meu Instagram para eu me distrair, para eu aprender alguma coisa, não para ficar vendo assuntos chatos, ficar o tempo inteiro reclamando de alguma coisa. Esses dias eu tava até muito reclamando e uma amiga minha me mandou, Betina, você Para tá de parecendo reclamar. para de reclamar que você tá parecendo a fulana, que é uma fulana que a gente sempre comenta que reclama de tudo. Aí eu Uhum. falei, meu Deus, Opa. É isso, que e horror! sempre ficar nessa, se olhando também, né? Tipo, ver se realmente aquilo. Porque a gente cai na zona de conforto, e aí às vezes você tá tão à vontade com a câmera, porque você já faz isso há 10, quase 10 anos, que você acaba falando uma coisa ou outra como se estivesse falando com uma amiga, e não é essa posição também. Então eu acho que é muito claro, né? A gente cria amizade, cria laços ali, mas tu tá se posicionando como profissional. Então, eu acho que é muito também, além de se colocar no lugar de seguidor, se colocar naquela posição de com quem que eu quero conversar. Porque tem gente que gosta de seguir perfil de político e vai ficar ali vendo Sim, político, usando só o foi mesmo exemplo. isso. Mas agora, você Aham, tem uma clínica de estética, se posicionar muito exato, quanto a isso,
você vai deixar de ganhar, você vai, na verdade, muitas vezes até perder clientes, né? E deixar Sim, de porque a pessoa ganhar não teve clientes. para ver isso, entende? Exato. Tipo, ela quer ver eu dando uma dica de limpeza de pele, ela quer ver, de repente, ela sabe que eu faço CrossFit, ela quer ver um treino, de Uhum. repente ela quer ver, tipo, eu conversando com você, que a gente vai falar sobre marketing, mas não quer, tipo, ficar. É o que você sempre fala também, mas a gente aprender a ouvir a nossa audiência, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que o mais importante, assim, de tudo que você falou, é de fato a gente sermos nós mesmas, sabe? Porque isso ninguém tira de você. Isso é uma coisa que eu sempre levei comigo. Isso é clichê, mas é verdade, gente. Você pode ter uma estética na porta da sua estética. A pessoa vai lá e a pessoa vai em você. Ela não vai ficar na pessoa pelo preço, ela vai ficar em quem ela gostar mais. No Instagram é a mesma coisa. Você pode ter um feed lindo, você pode ter um feed estruturado, você pode ter boas postagens. Se a pessoa não tiver feeling com você, se você não for você mesma nas redes sociais, não vai ficar. Porque assim, a gente gosta de ver verdade. Eu vejo isso por mim. Eu gosto de seguir pessoas que eu me identifico, que eu gosto de ver a rotina, que eu fico curiosa pra saber, por exemplo, tipo, nossa, Maria, como que ela enrola o cabelo, sabe? Tipo, eu gosto tanto dela, por que que ela não me ensina como enrola o cabelo? Então é isso. Você cria. Eu já É, ensinei uma vez, vou ensinar de novo. ela fez um tutorial particular comigo, tá, gente? É criar essa comunicação, né, Má, com a pessoa. Eu acho assim. É um Instagram de trabalho, mas a gente tem que trazer um pouco da humanização, porque ninguém é robô, né? Eu não só trabalho, minha vida não é só trabalho. E assim, eu gosto de brincar que o meu Instagram é uma salada mista de mim, né? Porque assim, tem eu chorando por causa da Gamora, tem eu chorando na terapia, tem eu, tipo, trabalhando muito, ou tem dias que eu falo que eu não tô trabalhando nada. Então, eu acho que eu tento ser o máximo possível de mim lá. Óbvio que respeitando as coisas com noção, que foi o que a gente falou, porque também tem que ter um limite, porque o Instagram é um recorte da vida, né? Não adianta a gente querer mostrar 100% de tudo, porque não tem como. Por exemplo, meu marido é uma pessoa que não gosta de aparecer, ele não gosta que eu fique filmando ele 100% do tempo. Mas sempre que possível eu tô numa viagem, eu mostro ele, porque as pessoas perguntam, querem saber, tipo, ai, seu marido. Então, assim, eu acho que é dar uma pincelada de tudo que você é, sabe? Eu acho que isso é a diferença. E Bê, para a gente finalizar, que conselho você daria? Infelizmente, né? Poderia ficar aqui mais várias horas, é só porque eu tenho mentoria mesmo, senão a gente ficava mais muitas horas. Vamos fazer parte 2. Fica aí o convite para a próxima. Não, parte 2, certeza. Mas para a gente finalizar, então, para quem está assistindo, tem muita gente que quer começar e acha que já passou do tempo, tipo, ah, já estou atrasada. E tem muita gente que já começou, mas por esperar resultados muito rápidos ou por N motivos acabou parando e quer voltar, mas não sabe por onde, não sabe o que fazer. Qual conselho você daria, sendo que você já está nessa aí há 8 anos ou até mais? O que você diria para essas pessoas? Olha, sabe uma coisa que veio agora no meu coração para eu falar, Má? Eu acho que quando a gente vai fazer uma coisa, a gente pensa nela muito a longo prazo, né? Ah, eu vou investir no meu Instagram porque amanhã eu quero estar com 10 mil seguidores. Mas eu acho que a gente tem que investir pensando em um dia de cada vez. Porque se você for pensar uma coisa a muito longo prazo, você vai criar uma expectativa muito alta, e se você não suprir essa expectativa no tempo que você determinou, você vai se frustrar. E o Instagram, como tudo na vida, é um trabalho de formiguinha. E a gente tem uma mania muito feia, eu sei, porque eu faço isso também, de me comparar com uma pessoa que começou, tipo, muitos anos-luz na minha frente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do CrossFit. O CrossFit é uma coisa que a gente se compara o tempo inteiro. Aí eu tenho 2 anos de CrossFit e fico me comparando com uma pessoa que tem 8 anos de CrossFit. Óbvio que eu não vou ter o mesmo condicionamento físico que ela, que eu não vou ter a mesma técnica, habilidade. É a mesma coisa no Instagram, gente, e na carreira profissional. Às vezes a gente se inspira na pessoa e acaba se comparando porque a gente acha que ela já está muito na nossa frente. Mas quanto tempo antes essa pessoa começou? Da mesma maneira que você já não é mais a mesma pessoa que você era ontem, porque hoje você já deu um primeiro passo. Então, assim, é trabalho de formiguinha. É pensar que, assim, você não vai desistir, mas naquele dia que você estiver mais triste, você vai dar uma respirada. E tá tudo bem você dar uma respirada e depois retomar. Eu acho que é importante a gente pensar
principalmente onde. O que foi que despertou aquilo no nosso coração? Porque se você seguir aquilo que despertou no seu coração, você não vai desistir, não vai ter uma opção você desistir, porque você vai ter muita vontade de fazer dar certo. Então, eu sempre recebo mensagens, ai, como não desistir? O que eu faço para não desistir? E eu sempre respondo isso. Se você quiser desistir, tá tudo bem, porque tá tudo bem a gente mudar a nossa rota. Não é errado e nem vergonha a gente chegar na conclusão de que não é aquilo mesmo que a gente quer. Mas se tá no seu coração que você quer continuar fazendo isso, que você quer fazer dar certo, é só você continuar, porque uma hora vai dar certo, gente, uma hora vai dar retorno. É só você não desistir. Acho que é isso. Ficou muito redundante? Porque é mesmo, eu acho também que assim, essa questão do porquê, do motivo, ele é muito importante, né? Porque assim, quando eu tô com muita vontade de desistir, ou até mesmo teve uma situação que eu tive uma grande crise de ansiedade e eu pensei, ai, vontade de largar tudo, vontade de desistir. Ao contrário disso, eu parei, respirei, passei o dia inteiro no quarto, no escuro, chorando. E de noite eu fiz um desabafo sobre isso, contei mesmo, me coloquei de forma vulnerável ali. Mas por quê? Porque o meu propósito é incentivar outras mulheres empreendedoras a agirem. Então, mostrar esse lado de que, poxa, eu também sinto vontade de desistir e eu tive que me respeitar para conseguir vir aqui falar isso agora para você. Talvez você vá se identificar. Faz com que o meu propósito se cumpra, né? Então, meu propósito vai muito além do que ganhar muitos seguidores, ganhar muito dinheiro. Claro que a gente quer tudo isso, mas isso é tão fútil, né? É tão de vaidade, visto na Sim. transformação que a gente pode causar na vida das outras pessoas. Então, eu acho que é muito isso, o nosso porquê. E não desistir, mas sim se permitir descansar quando for necessário. Eu acho que deixamos uma mensagem Sim. linda aqui, né? E outra coisa, né, minha gente? Quando você pensar em desistir, você lembra que você tem boleto. Não tem motivação maior que essa Exato, também. Boletos, contas para pagar. boletos. Foi isso que te motivou, né, Bê? A começar a pagar teu Oi, gente, eu queria comprar um batom. Eu queria comprar um batom e queria parar de depender da minha mãe. Aí eu falei, não, isso aqui vai ter que dar certo, porque se não der certo, vai dar certo. E aí estou aqui hoje. E você é muita inspiração para muitas mulheres. Eu sei disso porque eu tenho muita gente que me acompanha, que te acompanha, que veio por ti também, até alunas que já vieram por ti também. E todo mundo fala o quanto dá para ver essa verdade que você transparece, né? Então, acho que por isso também a gente se conectou tanto. Eu sou muito grata de você ter te encontrado nessa trajetória e a gente poder ter transformado. Olha como o nível de conexão é forte, né? Transformado de seguidora em aluna, de aluna para amiga, porque hoje eu te vejo como uma amiga na minha vida. Hoje nós somos mais que migas, friends. Friends. Amar, nossa, Amar, você foi um presente na minha vida. Eu sempre falo isso pra você. Eu sou super admiradora do seu trabalho, de tudo que você faz. Eu te indico assim de olhos fechados, porque de fato você mudou bastante coisa na minha rotina do Instagram, né? Inclusive fica até de dica, gente, porque assim, apesar de eu era uma coisa que eu manjava muito o game do Instagram, eu sabia porque eu cresci com a plataforma, mas me faltava ali um pouco de organização, De planejamento. como organizar os conteúdos para postagem. E isso faz total diferença também quando a gente está falando em Instagram estratégia, né? A gente precisa ter uma estratégia. Como a gente tem um plano de financeiro, a gente precisa ter uma estratégia no Instagram. E na mentoria, com a dona Maria, aprendi sobre tudo isso, então façam a mentoria dela. Eu sou a maior política da Maria, gente. Eu falo pra ela que eu quero ficar convertendo o povo. Eu sou tipo assim, oi. A pessoa fala, nossa, tô com dificuldade em. Conhece a Maria, Maria? Vai lá no perfil da Maria. Aplica maravilhosa. lá com a mentoria que vai dar bom, viu? Vai lá que dá certo. Maravilhosa. Muito obrigada, Bê, por tudo e principalmente por ter topado começar esse projeto aqui sendo minha primeira convidada. Muito especial para mim. Imagina, foi um prazer estar aqui. Desculpa a falação, falei mais do que eu deveria, sei, É, mas quem chegou até aqui, né? Siga a B, me siga também e deixa aqui no comentário parte 2 que a gente vai arranjar. E se tudo der certo, até em um encontro presencial, né, B? a gente torce para isso, viu, gente? Quem sabe eu e Maria num estúdio pode dar B, mas bora papiar juntos? Nossa, é maravilhoso. Eu já tô sonhando. Quando a gente sonha e coloca energia positiva, acontece. Acontece, gente, confia. Então tá, B, muito obrigada. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada, viu?